Muito boa noite! Boa noite a todos, aqui Anderson Angioli. Para ti que não me conhece, eu sou arquiteto, especialista em mobiliário planejado e venho trabalhando aí com conteúdo relacionado ao mobiliário planejado já há mais de 20 anos. Eu estou começando essa série de lives, a começar por essa semana, onde eu vou estar falando tudo a respeito de mobiliário planejado, principalmente para ti que é arquiteto, designer de interiores e também projetista de imóveis planejados, projetista vendedor de imóveis planejados. Eu também sou autor do primeiro livro brasileiro a respeito de mobiliário planejado e estou aqui para a gente falar a respeito desse assunto que tem muitos conteúdos interessantes, principalmente para quem está trabalhando nessa área, quem trabalha com projeto e com mobiliário planejado. Então tá bem, hoje a live nós vamos falar sobre render na apresentação de projeto. Quem trabalha com mobiliário, quem é arquiteto, quem é designer de interiores, sabe o quanto o render é uma ferramenta importantíssima para a gente, então, vir estar apresentando os nossos projetos para os nossos clientes e estar aí, então, fazendo o encantamento deles através das imagens e de tudo que pode ser relacionado a esta condição para que os clientes, então, aceitem a proposta do projeto e desenvolvam, então, um segmento para o próximo passo, que é, de fato, a compra do mobiliário planejado. Vou estar falando a respeito, então, de algumas técnicas, do que a gente utiliza e que normalmente tem dado muito resultado e que eu tenho certeza que vai ser bem importante para ti. Muito bem, então. Esse material chamado Render na apresentação de projetos é um material que eu desenvolvi em parceria com uma colega arquiteta minha, Jordana Dutra, a quem eu já, mais uma vez, agradeço, a qual ela cedeu muitas imagens interessantíssimas para a gente analisar aqui e poder, então, extrair algum conteúdo didático de como fazer os renders, como utilizar essas técnicas. E já deixo aqui meu muito obrigado. No final aí da live vou deixar também na descrição do vídeo os contatos para você seguir a Jordana, uma profissional que trabalha com renderização profissional para arquitetura e tenho certeza que vocês vão aprender muito com ela também. O primeiro passo para a gente trabalhar com renderização e entender dessa técnica interessante é chamado câmeras e olhar do fotógrafo, porque a gente entende que as técnicas de fotografia elas podem ser aplicadas à renderização também, justamente para então criar esse efeito de profissionalismo e de realismo nas renderizações. Então, o que buscar para criar então uma câmera com visuais diferentes e encantadores nos nossos renders, Basicamente é buscar tomadas exclusivas, então pegar sempre tomadas as quais você tenha que contar uma história, fazer com que então o teu cliente não veja mais uma imagem apenas e ele tenha essa condição de verificar ali que tem toda uma história, todo um conceito por trás do projeto. Também é importante que projetos com elementos falhos ou itens não tão interessantes destaque o que ele tem de bom, e se por acaso tem algum item que não está muito legal, é importante que você não dê tanta importância para ele assim. Então nós temos aí a questão das regras dos terços, assimetria, perspectiva, seguir as linhas e moldura. São as principais técnicas de enquadramento para a gente então trabalhar com as nossas câmeras. Aí nós temos também que buscar visuais diferenciadas, que destacam algum ponto importante do teu render, da tua imagem. Então sempre buscar visuais diferentes. Nunca fazer imagens ou buscar câmeras que sejam iguais. Isso vai tornar o teu trabalho um tanto quanto maçante. É sempre importante sempre extrair câmeras diferenciadas e que contem uma história a mais por trás do projeto. Então, em cenas com um olhar de fotógrafo, vai fazer com que você crie então esse encantamento natural aos clientes, pois imagens se assemelham a fotografias profissionais. Melhor do que a gente está olhando o texto, nós vamos enxergar algumas imagens aqui. A primeira imagem, aqui o projeto e render da minha colega arquiteta Jordana, a qual ela nos mostra que um enquadramento de simetria, buscando então essa linha central e buscando elementos que tenham tanto na parte esquerda quanto na parte direita do vídeo, faz com que nós tenhamos então a percepção de uma imagem agradável. Então aqui nós podemos entender que a regra da simetria nada mais é do que você traçar uma linha imaginária e buscar elementos que sejam tanto na parte direita quanto esquerda, ou superior e inferior, se for o caso, e fazer com que ele tenha essa harmonia entre os dois lados desse eixo. Basicamente, você aplicando a regra da simetria, a imagem tende a ficar muito mais bonita e tende também a encantar mais ainda os seus clientes.
Aí nós temos também a questão do efeito da luz artificial, que quando a gente trabalha com essas linhas de referência, que aqui no caso nós estamos trabalhando com linhas verticais e horizontais, elas traduzem, na verdade, naturalidade e o impacto de grandiosidade. Na verdade, essas linhas criam uma organização, o que é muito importante para a gente trabalhar também nos nossos renders. E também não esquecendo dos objetos decorativos que compõem a cena. Aqui no caso é muito importante, mesmo que seja, por exemplo, esse projeto de lavabo, ele tende a ser um ambiente pequeno, mas com alguns elementos importantes ele também tende a criar essa organização que a gente tanto busca. E aí quando nós temos elementos de luz, elementos decorativos, o próprio mobiliário e elementos da cena, no caso do ambiente 3D, verifica que essas linhas de referências, tanto linhas verticais quanto horizontais, elas organizam muito mais o nosso render, tornando ele muito mais belo. Aqui novamente a regra de simetria aplicada, né? Sempre com um ponto de fuga, no caso dessa câmera aqui, que traz então dos dois lados desse eixo elementos que configuram do lado esquerdo e do lado direito uma simetria, como a própria regra diz, e também, muito importante, como conduzir o olhar do observador. Isso faz com que, então, o observador seja conduzido para uma cena. Aqui, então, mais algumas linhas de referência, linhas horizontais e linhas verticais, que organizam a cena ali do teu software, seja ele o Promob, o Lumion, o SketchUp, enfim, o software que tu utilizares para estar fazendo o teu projeto. Na hora da criação da câmera, essas linhas de referência devem ser muito utilizadas para, principalmente, como já falei, organizar essa cena aí. Ainda nós temos também a questão, falando de câmera também, de trabalhar com planos. Aqui nós vemos, né, um primeiro, um segundo plano e um terceiro plano. Essa câmera em perspectiva facilita a condução do que nós queremos repassar para os nossos clientes, para quem está apresentando esse projeto. Nesse caso aqui, a intenção era, de fato, trazer no primeiro plano o nome aí do salão de beleza, né? Depois um elemento de destaque, no caso aqui a luminária, e por fim um plano de fundo. Ou seja, a gente consegue também conduzir o olhar do cliente através dessa perspectiva, trabalhando então com planos. E aí nós vamos para o segundo passo importante aí para a gente trabalhar com renderização na apresentação de projeto. Então a importância de fazer um excelente render para a valorização do projeto personalizado. E quando a gente fala em projeto personalizado, o que nós devemos buscar para estarmos então sempre à frente, né, e causar um impacto positivo no cliente? Se o projeto é personalizado, nós temos que buscar exclusividade e personalidade. Aquilo que eu falo, enfim, sempre nos meus conteúdos, que o teu projeto nunca ele deve ser feito como tu fez o anterior, ele sempre tem que ser melhor que o anterior e pior do que você vai fazer amanhã. Isso porque você tem que buscar sempre diferenciais, inclusive no teu próprio trabalho. Quando a gente trabalha com projetos personalizados, o que o cliente não quer é ver o que ele vê todo dia. E a gente precisa, então, criar esse atrativo para ele. A gente faz isso sempre buscando tratar de forma impactante, positiva, a apresentação de projeto utilizando a ferramenta do render. Então, assim, cliente diferenciado, o que ele exige? Ele paga mais por um produto exclusivo e serviço impecável. Isso eu acho que já está claro para todos, né, que já trabalham com mobiliário também. Ele também não vê valor em serviços bons, ele já procura o excepcional. Ele também vê no arquiteto contratado ou no design de interior, se for o seu caso, o profissional capacitado para trazer então um brilho diferente ao seu projeto, né? Ou seja, ele já está trabalhando com você, com o seu serviço, buscando algo a mais. Ele também busca aprovação social, ou no caso, se o motivador de compra dele é sentir prazer comprando aquele mobiliário, ele tem então que o preço e custo não é o que define a negociação. Ele está buscando de fato algo diferente. E ele também já vem com uma bagagem de repertório de arquitetura, ou seja, normalmente é um cliente que ele já está acostumado a ver projetos, não é provavelmente o primeiro projeto que ele vai estar comprando, e por isso, ainda que você precisa, então, sempre estar um passo ou dois passos à frente dele. Aqui no caso, só para a gente trazer esse exemplo, né? Aqui tem custo da obra, custo da mobília em geral, enfim. Quando se trata de valores assim expressivos, tanto na obra quanto também
na mobília e tudo mais que fazer parte do investimento do cliente, nós temos que pensar se não vale a pena, e aí a resposta é que sim, que vale a pena nós sempre irmos adiante, buscar então o papel de parede com a textura real, o tecido da cama também com a textura real, a almofada com a textura real. Isso vai trazer então muito mais exclusividade, eu acho que essa é a palavra, né? Vai trazer muito mais profissionalismo ao teu trabalho, ou seja, dificilmente, se ele está fazendo um projeto com outras empresas, as pessoas se preocupam com esses detalhes. Se você se preocupar, você já vai estar muito à frente dos seus concorrentes. Aqui também um outro exemplo, né, onde nós temos aí valores expressivos, tanto na mobília quanto na casa e tudo mais, e aí então pequenos detalhes que fazem diferença nessa que é uma casa de uso no inverno, né, em Gramado, aqui no Rio Grande do Sul, onde nós trabalhamos toda uma mobília personalizada e também com alguns detalhes, como por exemplo blocos de livros desalinhados. Esse pequeno detalhe faz toda a diferença para quem está olhando. Assim como texturas, quadros de texturas reais e também luminária real. De repente o cliente deixou claro que ele gostaria de trabalhar com um determinado item, seja de decoração, seja de luminária. Isso faz toda a diferença. E agora a hora de você apresentar no projeto, já que vai trabalhar com um bloco de iluminação, por que não vá lá e busca o que ele está utilizando, o que ele vai adquirir? Isso também faz toda a diferença. Outro detalhe também, o que eu tinha mostrado anteriormente, é uma imagem com iluminação noturna e agora uma iluminação diurna. Dá um pouquinho a mais de trabalho para fazer, mas para quem recebe essas imagens, cria todo o encantamento e dificilmente essas imagens sairão da cabeça dele na hora dele definir pelo mobiliário que vai então figurar no investimento dele, na mobília e na casa dele. Aqui também mais um detalhe, né, com blocos de cadeiras reais, background real também, né, que se tu vai visitar a obra, por que não fotografa e daqui a pouco utiliza essa imagem com background real? Isso vai fazer com que o cliente então perceba e identifique inclusive esse detalhe, talvez pouco perceptível, mas que ele com certeza vai perceber e vai dar muito mais valor ao seu trabalho também. 3. Como a iluminação elaborada no render pode encantar ou criar desagrado nos clientes. A gente sabe que uma das maiores dificuldades de quem trabalha com projeto de mobiliário, enfim, é a iluminação no software, né? Seja no ProMob, seja no SketchUp, no 3D Studio Max, enfim, no software que tu utilizares. Então, o que buscar na hora de nós fazermos uma elaboração, elaborarmos uma iluminação no render? Cenas produzidas com efeitos reais de iluminação. Não queira inventar a iluminação que não existe. Basicamente, basta você, então, simular luminárias reais para situações reais. Então, assim, iluminação com efeitos reais torna um render fotorrealista. Então, no momento que a gente tem lá, simulando a luz do sol, simulando uma dicróica, uma R, uma par 30, enfim, isso vai tornar o teu render mais fotorrealista. O cliente também reconhece o tratamento do forro com uma iluminação em detrimento de um forro liso. Então, se tu vai trabalhar com uma forração, seja de gesso, de madeira, uma laje mesmo, enfim, do que for, tu pode vir a agregar mais no teu trabalho e não trabalhar com aquele forro liso sem graça, que ele já está cansado de ver. Ainda também, você precisa entender que a iluminação destaca o mobiliário. Então, a iluminação vai favorecer a tua apresentação de projeto, porque ela vai evidenciar ainda mais o que o teu projeto de imobiliário tem de bom. E se o cliente tem pontos definidos, isso será um atrativo para ele. Caso não tenha, será um diferencial. Então, se ele já tem um projeto de luminotécnica, tenta simular aí mais ou menos como é que o projeto dele está formatado. Se ele não tem, então cria não precisa criar um projeto completo, mas basicamente organizar algumas luminárias para facilitar que ele perceba que ali tem uma luminária embutida, uma luminária sobreposta, mas que vai fazer a função de iluminar a cena. E também uma iluminação mais ou menos pode tornar um ótimo projeto um projeto ruim. Então a iluminação, assim como ela pode encantar, ela pode também puxar o teu projeto para baixo e aí tu teres de repente aí algumas dificuldades. O teu projeto pode ser maravilhoso, mas a iluminação está depreciando ele. Aqui nesse caso um exemplo, né, de um projeto já feito há muito tempo atrás, onde um projeto grande, um projeto também de um certo investimento, mas que a iluminação não favoreceu, ou seja, para quem está olhando não consegue visualizar aquele valor agregado que nós tentamos passar na hora de apresentar um projeto. Sendo assim, essa iluminação falsa, que por vezes está estourando aqui essa persiana,
ela pode causar, e ela vai causar pouco impacto, ao contrário. Imagens assim tornam o render mais lavado, sem graça, opaco. Isso faz com que nós não tenhamos contrastes, as cores não ficam adequadas, e aí você não passa graça nenhuma no teu render. Ao contrário, você tende a passar um render do que o cliente já esteja cansado de visualizar, e que para ele aquilo não tem tanta graça, e ele não vai ver valor também na hora que você passar o custo, de fato, do mobiliário. Agora, por exemplo, pegando esse projeto aqui também que a Jordana fez e cedeu essas imagens para a gente estudar elas, uma imagem que basicamente retrata uma cama, um criado, né, uma mesa de cabeceira, e também um tapete, basicamente somente mudando a tomada da câmera, olhando lá no passo 1 que nós vimos ali, câmeras, né, e olhar do fotógrafo, nós temos aqui já uma outra percepção. A percepção primeiro das sombras, né, que são muito mais destacadas, assim também como o efeito da luz artificial que nós conseguimos enxergar com essa tomada. E também a iluminação real diurna, e assim como objetos decorativos. Então tudo isso faz um ambiente muito pequeno, que quase não retrata nada de mobiliário. Nós estamos vendo aqui uma mesa de cabeceira e uma cama. Nós temos uma imagem muito impactante, muito significativa e que tem muito valor agregado nela. Isso basicamente porque foi trabalhada uma iluminação adequada e também a câmera da maneira correta. Um outro detalhe aqui também, o fato de nós termos então luminárias reais sendo trabalhadas no render e também efeitos de luzes artificiais aplicadas nessa imagem, nós podemos verificar. Nós temos aqui uma luz do sol refletindo e entrando para essa imagem. Isso porque nós temos uma luz do sol simulando a luz solar. E depois nós temos as luzes artificiais, que aqui no caso são esses pendentes, e as luminárias de forro. E também depois no Photoshop foi adicionado esses brilhos para então dar mais dramaticidade à cena. Isso cria então no olhar do cliente uma percepção de que isso é praticamente uma fotografia. Quando nós chegamos a esse resultado de que nós entendemos que praticamente é uma fotografia, o cliente já entendeu. Isso pode existir, isso vai se tornar realidade. Você dá também um grande passo para que o cliente então compre de ti e faça o investimento que é comprando com você, com a sua empresa, com a sua marcenaria, enfim, onde você aí está se propondo a solucionar a mobília da casa dele. Efeitos de brilho de luzes também chamam muito a atenção. Ah, mas dá trabalho de ir lá no Photoshop ou lá no GIMP fazer esse efeito. Pode ser que dê uns minutos, você perca uns minutos, mas no fim é um investimento muito legal, porque você vai tornar então o teu trabalho muito mais profissional, apresentando imagens desse calibre. Item 4. Não existe regra para iluminação, mas existem algumas diretrizes iniciais. Então, quando a gente trabalha com renderização, uma das primeiras coisas que a gente descobre na prática é que se tu fez um projeto que foi muito bem renderizado, tu vai tentar copiar essas mesmas setagens para um próximo projeto, você vai descobrir que não vai conseguir ter muito êxito, porque cada projeto ele demanda uma iluminação diferente, ou pelo menos uma configuração diferente. Então não existe regra, mas temos algumas diretrizes. Eu quero lembrar também para você digitar algumas coisas no chat, caso você tenha perguntas, e aí pode colocar ali que nós vamos respondendo na medida do possível. Então, o que buscar na hora de iniciar a configuração de iluminação de render? Basicamente, nós temos que, primeiro, escolher o tipo de cena, se é diurna ou se é noturna. Segundo passo, se em caso ela é diurna, né? Entrada do sol, então, em aberturas, que é onde o sol, de fato, vai entrar e vai permear aí a tua cena. Depois nós temos, se já que vamos trabalhar com uma iluminação noturna, nós temos então que colocar luzes pontuais destacando o mobiliário. E no geral nós devemos então complementar com luzes adicionais se precisar. Se tu já colocou a luz solar ou de repente algumas luzes artificiais para simular uma luz noturna, né, uma cena noturna, e mesmo assim ficou muito, muito escuro em alguns pontos, tu pode então complementar com uma outra luminária. Mas lembrando que na realidade esse ponto que está escuro, ele de fato é escuro, né? Então as luminárias elas não conseguem iluminar todos os pontos do ambiente. Isso vai gerar sim pontos de luz e sombra, principalmente. Mas se você acha que pode melhorar, você pode fazer isso também entre contrastes lá no Photoshop ou ainda utilizar essas luzes complementares. Então assim, lembrando que iluminação diurna resolve cerca de 95% do teu problema utilizando apenas a luz solar.
Evita também encher de luz, isso vai fazer com que o teu render pese na hora do processamento e que você tenha problema aí no manuseio. Você tem sempre que testar, fazer teste, embora comece com um setup inicial, então como não existe regra, você vai então aos poucos melhorando, né, e ajustando conforme a cena que tu está trabalhando. Não tenha receio de copiar efeitos cênicos. Então, se tu viu um efeito numa imagem legal, como essa que nós vimos ali da Jordana, que mostra uma cena, uma câmera de cima e mostra então a câmera por uma outra tomada, copia esses efeitos que são interessantes e trabalha depois a exemplo do que você tem por gosto, né? Mas o que não é legal é tu estar trabalhando sempre com as mesmas imagens, sempre as mesmas tomadas, não se preocupando em o que aquela câmera está mostrando. Basicamente eu quero mostrar tudo que o móvel tem e era isso. Muitas vezes menos imagens e mais bem feitas, elas tendem a vender muito mais do que muitas imagens de qualquer jeito. Basicamente é por aí. Também cuidado ao cruzar a linha do excelente para a perfeição. Quando a gente começa a ver que tem muitos efeitos legais e quer transformar aquilo em algo perfeito, tome cuidado porque às vezes tu pode perder muito tempo tentando achar alguma coisa que seja perfeita na sua máxima essência e que no fim você vai só perder tempo. Então tenha cuidado que algumas coisas a gente consegue alcançar rapidamente, outras demoram-se muito mais, e inclusive com alguns softwares que talvez não seja o que você está trabalhando. Então para isso sempre tem que buscar um custo-benefício interessante. Aqui trago um exemplo, né, do que na hora de começar então o que fazer. Primeiro, tem aqui uma sala, ela está vazia, não tem mobiliário nenhum, a não ser aquele balcão, 2 portas com 2 prateleiras suspensas. Nós temos então inicialmente uma luz natural entrando por essa sala e depois nós temos uma luz homogênea de Sanka e depois, por fim, aí um terceiro tipo de luz que nada mais é do que alguns spots, né, formando esses cones decorativos de luz na parede. Depois disso, quando nós vamos começando a inserção de outros elementos, essa luz vai mudar, isso é muito claro. E depois ela começa, inclusive, a escurecer, dependendo do que você vai trabalhar na tua mobília. Então, para isso, você tem que estar sempre corrigindo e verificando como é que ele está ficando. Bom, aí chegamos no resultado com todos os elementos, e aí nós temos, então, a percepção de que algumas coisas mudaram. Normalmente ele vai escurecer em um ponto e clarear em outro. Você tem que buscar uma harmonia. Se as cores não ficaram 100% e tudo mais, isso você pode e deve editar no software de edição de imagens, que seja no Photoshop ou também no GIMP. Mas então tenha preocupação de que a imagem está bem contada através dessa iluminação e que ela seja uma iluminação realista, que tudo que está aqui pode ser replicado, como essas luzes spots, a Sanka e essa entrada de luz também. E aqui por fim, né, uma moldura também, o que dá um detalhe muito legal. E por fim, os brilhos ali nos pontos de luzes. Isso faz com que então tenha esse ar dramático e muito legal. Ele torna o teu projeto muito mais interessante do que, por exemplo, desse jeito aqui, né? Então, as luzes estão gerando iluminação, as luminárias, mas elas estão apagadas. O que a gente faz aqui é ligar elas, né? Simplesmente pintando e criando aí no Photoshop esse efeito de lente, né? De brilho dessa lente de lâmpada. 5. Tipologias de luminárias no render que valorizam o seu projeto. O que buscar na hora de escolher a tipologia de iluminação de render? Primeiro, você tem que destacar algum mobiliário ou objeto em especial. Isso é muito claro. Tu vai trabalhar com uma iluminação diferenciada, ela tem que iluminar alguma coisa. Então é importante destacar um mobiliário para que ele então tenha depois uma evidência muito maior no teu projeto. Você precisa também complementar visualmente um projeto como um objeto de decoração, por exemplo. Isso cria uma sensação única de luz e sombra. Luminárias devem complementar o projeto, então elas servem para complementação basicamente. Efeitos de iluminação refletem variações reais que cada luminária oferece. Então, se nós temos efeitos diferenciados, nós temos luminárias diferenciadas também para simular esses efeitos. O cliente também sempre vai querer saber os tipos de iluminação usada no projeto. Então, se o teu projeto é tão interessante que ele chega a impactar positivamente o teu cliente, é provável que ele vai querer saber, inclusive, que iluminação é aquela que você está utilizando. E para isso, é importante você conhecer os tipos de iluminação e o que elas oferecem para o projeto. Cada tipologia de luminária, então, tem um propósito. Escolha a mais adequado para o projeto. E não apenas por tendência. Nós vemos muitos projetos muito legais sendo apresentados com luminárias que não tem nada a ver, só porque, de repente, aquele tipo de luminária, aquele elemento
é uma tendência, ou está sendo muito utilizado, mas aquilo não faz sentido nenhum. Então é importante saber se aquela luminária que você quer utilizar vai fazer parte de um projeto em termos de harmonia. Isso faz com que você precisa conhecer mais a fundo dessa questão também de luminotécnica e de decoração. Como aqui, por exemplo, nesse projeto, nós temos aqui um entendimento de que, nós temos a luz natural entrando. 2, nós temos um efeito aqui de luz bulbo, uma luz LED, que é muito legal, ficou nessa cabaninha infantil, e ela cria um efeito muito mais decorativo do que necessariamente de luminância, né, de efetividade da iluminação. Ela está aí muito mais para chamar a atenção do que para iluminar de fato. E na A3, nós temos então aqui as luzes dicróicas, trabalhadas nesse trilho eletrificado, e por fim, lá atrás, nós temos então as fitas de LED atrás daquela mobília. Então, por vezes, a iluminação aqui, 95%, ela foi resolvida com a iluminação diurna, da luz natural. Essas luzes que estão aqui fazendo a figuração na imagem, elas servem muito mais para questões de decoração e também entendimento, que ali você vai ter então no projeto um trilho eletrificado, que vai ter uma fita de LED, enfim. Então no caso aqui nós fizemos uma relação das luzes mais utilizadas, que são a R70, pode ser a R110 também. Nós temos a luz dicróica, a mini dicróica, o tiro de luz, que é utilizado com a lâmpada mini dicróica, a fita de LED e os bulbos, tanto de filamento quanto de LED. Então, assim, é sempre importante iluminar onde tem o foco de luz. Colocou uma luminária lá no software, no Promob, no 3D Studio Max, no SketchUp, enfim, colocou um ponto que vai iluminar, é importante você entender que ali precisa ter uma luminária. Uma luz não nasce do nada, ela nasce através de algum elemento, né, de potência luminosa. Então, nesse caso aqui, nós temos a luz natural, que emana do Sol, e depois luzes artificiais, aí cada uma fazendo a sua função. 6. Texturas. Evite utilizar imagens comuns. Quando a gente pensa que render também, a textura é muito importante, não adianta tu ir lá no Google buscar imagens com baixa resolução e também texturas que por vezes são irreais, né? Não existem para a pessoa, por exemplo, que está buscando papel de parede, vai lá, olha aquela textura e descobre que aquilo é uma imagem da internet e que não vai fazer diferença para ela. O que buscar na hora de escolher texturas para representar imagens e materiais do render? Pensa assim, projetos são únicos, clientes também. Por isso, pesquisar papéis de paredes reais, imagens de quadro com o perfil que o cliente gosta, e também a essência do projeto como um todo faz muito essa diferença. No momento que a gente pega uma imagem qualquer para trabalhar no papel de parede e depois entende que o cliente gostou daquela imagem, descobre que aquilo ali ele não vai poder comprar porque não existe, isso cria uma frustração. Você criou um encantamento e depois frustrou ele. Então já começa correto no teu projeto. Vai na hora de aplicar um papel de parede, verifica lá quais são os papéis de paredes reais aí da praça, seja da internet ou de lojas que você venha comprar. Busque nos sites desses fabricantes e trabalhe com papéis de paredes reais. Isso vale para quadro, vale para tecido, tudo que for imagem. Importante também, imagens de papéis de parede do Promob são conhecidos por todos, então evita utilizar. Todo mundo usa eles, inclusive você já utilizou ou segue utilizando. Esquece eles e passa a partir de agora de trabalhar com imagens diferenciadas, no caso, imagens reais. Imagens reais de papéis de parede também, materiais como quadros, permitem que o cliente deslumbre então, ou vislumbre com profundidade o projeto, seja no caso deles, com os mínimos detalhes. Então, no momento que a gente busca aqueles pequenos detalhes, a exemplo lá da câmera, de buscar um background real, aqui você também deve, pela boa prática, buscar imagens reais. Isso vai tornar o teu projeto, o teu render muito mais efetivo. Se tu vai buscar, então, as imagens da internet, pensa assim, que primeiro elas existam, para depois você estar colocando lá. Existam na hora do cliente comprar essas texturas, né? E também, tome cuidado com relação à textura, com relação à escala dela. Tome cuidado, então, para que elas não tenham uma aparência de ficar muito maior ou muito menor do que a realidade. Busque sempre um padrão de escala e aí você vai evitar muitos problemas. Aqui, como por exemplo nessa imagem, os veios de madeira e pedra costumam confundir se a escala estiver errada. Então, tu vai trabalhar com veios de madeira, de pedra, enfim, eles começam a tornar o projeto real a partir de quando eles têm o tamanho correto da textura. Então,
se tu diminuir muito, ou se tu esticar muito essa imagem, a escala dela, isso tende a não favorecer, ao contrário, ele tende a tornar o teu render um render falso, né? Uma imagem que ela tende a ser fotorrealista, mas que na verdade ela tem elementos que são falsos, que a gente não consegue encontrar na realidade, né? Assim como, por exemplo, ali o item 2, tecidos, também tem texturas sutis. Não adianta querer mostrar uma textura muito evidente de um tapete, porque ele está muito longe da câmera. A câmera não vai conseguir captar 100%, a não ser que você pegue uma câmera e mostre, né, exatamente aí a poucos centímetros de distância do tapete para você conseguir perceber essa textura. E também imagens com resolução suficiente. Não adianta também você buscar imagens que ela tem uma resolução mínima, que depois no render ela tem um aspecto estourado. É importante ter sempre uma resolução maior possível, para que depois então a tua imagem tenha essa percepção também. 7. Item 7. Hiperrealismo versus render convincente. Quando a gente trabalha com projeto, a gente sempre quer fazer um melhor render, uma melhor imagem, fazer com que o cliente diga que parece uma fotografia. Basicamente é esse o nosso alvo, né? Quando a gente gosta de trabalhar com projetos. Agora é importante entender que o que nós buscamos na hora da perfeição do render. Algumas limitações são inerentes aos softwares profissionais de render e ao Promob também. Devemos então equilibrar a busca da perfeição do render com produtividade. Não adianta tu querer simular exatamente aquele efeito da refração da água que está batendo ali dentro do copo. Dizia então que não adianta você querer fazer com que aquele efeito de perfeição do render seja o máximo possível, se de repente o software não vai te ajudar. Tem alguns softwares que chegam até um certo limite da realidade das imagens. Então você primeiro precisa entender quais são os limites do teu software. Depois disso, aí sim, você vai em busca então do máximo que você conseguir. Então assim, busque a excelência no render, mas com os dois pés na realidade. Não adianta tu perder aí um dia inteiro, 2 dias inteiros tentando criar um efeito que tu só vai perder tempo. Então no fim das contas é importante nós termos os 2 pés na realidade, buscando o máximo que nós conseguirmos. Renders mais elaborados demoram mais tempos para serem feitos, mas é provável que aquele efeito diferenciado você só consiga na pós-produção. Então, se tu não está conseguindo aquele efeito, tenta ver, pesquisa se de repente lá na pós-produção, no caso no Photoshop ou no GIMP, se você trabalha com GIMP, não é possível fazer lá muito mais facilmente do que de repente no software de modelagem e renderização. Por vezes, lá você vai conseguir muito mais rapidamente um efeito e vai fazer com que você ganhe muito tempo com isso. O cliente também sente-se confortável em adquirir o projeto de imobiliário quando o render está bonito, mas também o projeto está funcionando. Então de nada adianta o teu projeto não estar funcionando, o teu projeto ser muito ruim, se o render ser bonito, ele não vai salvar o teu projeto como um todo. O teu projeto sim, ele precisa estar adequado, funcionando e com tudo o que diz respeito à funcionalidade do imobiliário também estando à prova. Os microdetalhes do render também, como efeitos de iluminação, texturas e materiais, ajudam a encantar. Mas esse tempo a mais que se perde, por vezes, vai prejudicar a sua produtividade geral. Então, assim, pesquisa, tenta sempre buscar algo novo, mas cuida para que isso não gere aí um gargalo na produção de projetos, que isso, enfim, vai fazer com que você perca muito tempo com isso também. Um exemplo claro é essa imagem que eu trago aqui, uma imagem que data lá de 2014. Na época, o plugin do Promob era o RenderUp, e a imagem que se tinha era a imagem mais ou menos desse tipo. A gente pode ver, primeiro, a ausência de fotorrealismo, né? Nós não vemos uma imagem fotorrealista, né? Mas nós vemos assim, a inserção do produto a ser destacado, e nós vemos a composição com objetos do cliente. Embora a tecnologia não tenha nos ajudado tanto quanto ela nos ajuda hoje em termos de fotorrealismo dentro do Promob, por exemplo, aqui o projeto ele fez muito a função, porque a pessoa que fez o projeto, ela buscou inclusive os quadros que a pessoa pintava, ela buscou detalhes do estúdio de pintura que a cliente buscava imobiliar para mostrar aquele aparador ali. Então, no fim das contas, embora a tecnologia seja clara em ausência de fotorrealismo, mas ela está muito bem concebida e ela fez muita função porque esse projeto foi aprovado e, enfim, é para a gente refletir até que ponto o fotorrealismo nos auxilia. Hoje nós temos a graça de que com o Promob no Realcine 2.0 nós podemos chegar a resultados fantásticos, mas para isso você precisa saber também que antes do render vem o projeto.
Passo 8, então, ambientação. Criar um cenário adequado e encantador para o seu render. O que buscar, então, na hora de criar um cenário encantador para os seus renders? Se tivesse que resumir tudo isso que a gente está falando hoje, né, de render na apresentação de projetos, eu diria uma coisa: contar uma história. No momento que tu vai contar uma história através de uma imagem, você pode ter certeza que tu já está familiarizado, já está entendendo tudo que tu precisa colocar no teu render para que ele faça uma diferença enorme e venha a ser uma ferramenta muito poderosa para ti. Então, no momento que a gente entende que, bom, eu vou apresentar um projeto para o cliente, pensa que ali é a tua chance de apresentar em algumas imagens, 8, 10 imagens, de acordo com a quantidade de imagens que tu vai apresentar para ele daquele ambiente, tu precisa contar em cada uma delas uma história. Ela vai contar uma história de como tu concebeu o projeto, ela vai contar uma história do perfil do cliente, de tudo que ele vislumbrou, né, de um sonho, de uma vida, muitas vezes, para estar ali ambientado num projeto de cozinha, num projeto de uma sala de estar, ou de um dormitório, ou de um escritório. Tudo aquilo que tu for colocar, cada elemento que vai compor a cena do teu render, vai contar uma história. E é para isso que você, partindo para essa linha de pensamento, vai com certeza dar, assim, pular muitos patamares à frente de projetos convencionais, projetos comuns que a gente vê todo dia. Um render de excelência conta uma história a partir de uma imagem, com começo, meio e fim. Então é isso. As imagens só são belas, aquelas imagens que a gente acha interessante, porque ali tem uma história sendo contada e às vezes a gente nem percebe disso. Então, assim, cria um cenário único a cada projeto. No momento que a gente entende que cada projeto que eu for fazer, eu tenho que contar uma história única, eu tenho que contar um projeto único, uma história diferente do que eu fiz ontem ou do que eu já fiz até hoje, eu tenho certeza que o teu projeto vai se destacar do teu concorrente. Aqui eu não estou nem falando de quantidade de mobília, não estou nem falando de técnica de iluminação no software, etc. Nada muito técnico. No momento que a gente entende que cada projeto é único, você vai em busca dessa exclusividade e aí tende a tornar o teu portfólio mais interessante. Os renders encantadores são cheios de vida. Se tu faz uma imagem e tu pensa que, puxa vida, não ficou legal, não apresenta. Não apresenta, vai em busca de melhorar, e a partir do momento que a gente apresenta algo que nem nós gostamos, você já está assinando junto com o cliente de que aquele projeto, ele de fato não vale tudo que você está apresentando e está querendo cobrar. E a gente nem sabe quanto é. Porque no momento que um projeto não tem vida, ele não convida o cliente a querer saber mais, ele não fez a função dele. E a ambientação, então, nada mais é do que preencher os espaços entre o mobiliário e o ambiente, tornando o projeto completo em todos os sentidos. E agora, olha só, no momento que nós temos um projeto de mobiliário, nós normalmente vamos trabalhar com a mobília, com elementos de móveis soltos, alguma coisa de iluminação, luminárias, elementos de construção, né, rodapé, piso, forro, enfim, tudo que nós já sabemos. Mas entre todos esses elementos, a mobília e a cena e o ambiente, nós temos alguns espaços que nós devemos preencher. E esses espaços nós podemos entender que nada mais é do que a composição, né, do mobiliário a ser comercializado ou não. O primeiro deles, mas na minha loja lá a gente não vende mobiliário solto, então eu coloco em qualquer bloco. Para e pensa, olha como fez a diferença, né? Um bloco pesquisado, que tu vai em busca do bloco diferenciado, já que aqui a mobília é um tanto quanto simples, e ela não tem, assim, muitos elementos, então é no mobiliário solto que a gente pode também criar uma vida diferente, né? Olha a composição também de vegetação e decoração, né? Isso faz também que conte uma história, de repente, de que parece uma sala de leitura, de repente também tem um refinamento muito claro aí. E 3, ele olha como um elemento, como esse tapete, né, com pelo de animal, ele também já cria uma vida diferenciada, já que nós temos tons monocromáticos aqui nesse ambiente. Então tudo isso faz com que então, nós preenchamos esses pequenos espaços e faz com que a imagem lá no final ela se torne bela, se torne interessante, faz com que a pessoa, eu tenho certeza que a pessoa que viu essa imagem, que foi apresentado a ela, eu tenho certeza que ela ficou muito mais curiosa para saber muito mais do que está ali, inclusive desses objetos que a gente simplesmente está tratando como bloco, que só está fazendo uma figuração. Ele não está fazendo só uma figuração, ele está fazendo, inclusive, ele está destacando o teu mobiliário, que é o alvo aí do projeto.
E nós temos também o item 9, chamado humanização. Quando a gente chama de humanização, é entender que imperfeito é sinal de perfeição, ou seja, a humanização torna aqueles ambientes, aquelas imagens, aqueles projetos, projetos que, por vezes, embora estão ainda no mundo virtual, né, no imagens 3D e tudo mais, mas eles remetem muito a uma fotografia. Por quê? Porque tem alguns pontos que são imperfeitos e que fazem parecer que já tem pessoas utilizando ele ali. O que buscar, então, na hora da gente criar humanização para os nossos renders? Humanização nada mais é do que tornar mais humano o projeto, sendo assim, ele então não precisa ser certinho em todos os detalhes. É como se alguém estivesse então usando aquele ambiente e saiu para que você fotografasse ele. Alinhamentos 100% também corretos de decorações e outros elementos não vão tornar o teu render humanizado, ao contrário, eles tendem a tornar o teu render um render estático. Uma cortina soprada pelo vento, um livro rotacionado, uma cadeira fora de mesa, enfim, esses são alguns exemplos de como nós podemos tornar mais humanos e mais imperfeitos esses pequenos detalhes do render. E também sinal de uso de roupas, acessórios e outros elementos também demonstrados na cena. Olha só que legal. Nós temos aqui um dormitório, então nós temos ali um cabide com roupas simplesmente suspensas ali. Nós temos também uma roupa de cama um pouco bagunçada, né? Um bloco legal de cama são aqueles que tem alguma coisa desarrumada, alguma coisa bagunçada e que tornam, né, aquele bloco, parece que foi realmente uma fotografia que a gente está utilizando ali. Esses pequenos detalhes, como um livro rotacionado, como uma vegetação que não está certinha também, isso torna também o nosso render muito mais humanizado. Aqui, como por exemplo, decorações adequadas, né, é uma imagem de um lavabo, que aqui foi criado um efeito, embora nós apresentamos a mobília, nós deixamos ela em segundo plano. Aqui no caso, o ator principal da imagem nada mais é do que esse arranjo, né, da vegetação com estes frascos de creme, sabonete líquido, enfim, que depois tornam então a mobília um elemento figurativo e que torna esse segundo plano que nós vimos lá no início, né, também muito interessante. Aqui também, alguém estava trabalhando e saiu para que a foto fosse registrada. Então, olha só que bacana, parece que alguém deu licença para que o fotógrafo então fosse ali, registrasse esse momento. Então nós temos um óculos em cima da mesa, nós temos também um casaco apoiado no braço da cadeira, nós temos uma bolsa em cima da cadeira, nós temos também ali vegetações nessa estante que tornam, né, o projeto com mais vida, e nós estamos falando de mobiliário o que basicamente? Uma escrivaninha e uma estante, né, um painel ali que divide e tudo mais. É pouco mobiliário, mas é muito sendo contado na imagem. Então, assim, mas a imagem, tudo bem, ela foi trabalhada no Lumion, por exemplo, né? Você tem condição tranquila de fazer a mesma imagem trabalhando no ProModelling. Aqui nós temos um trabalho de pós-produção, nós temos também um trabalho de iluminação muito bem feito, de decoração muito bem feito. Então, pensa que vai além do mobiliário. Quando você começa a pensar que o teu projeto vai além do mobiliário, ele vai, com certeza, chegar a patamares de profissionalismo como esse. E 10, não menos importante, nós temos a pós-produção. A pós-produção precisa ser uma ferramenta inegociável se você quiser ser muito mais profissional no teu trabalho. Porque nenhum arquiteto de sucesso, designer de interior, artista 3D, ninguém trabalha com imagens extraídas diretamente do software de renderização. Todas elas passam por pós-produção. Se todas elas passam por pós-produção, por que a tua tem que sair 100% extraída do ProMob, ou do SketchUp, ou do 3D Studio Max? Você precisa extrair ao máximo e na pós-produção ajustar o que precisa. Se todos os profissionais, então, como eu falei, utilizam essa ferramenta, por que você não vai utilizar? Né? Ali onde nós vamos conseguir, então, os efeitos de lente de lâmpada, correção de cores, inserções de vegetações, objetos decorativos e também figuras humanas. Desfoque também de parte do render, simulando uma câmera profissional, e também ajuste de algum elemento que tenha saído errado do render. Isso tudo a gente consegue somente na pós-produção. Ah, mas dá trabalho, eu não tenho tempo, aquelas desculpas que todo mundo já ouviu, né? Mas para e pensa, será que não vale a pena você investir em alguns minutos, algumas horas que seja, para tornar o teu projeto diferenciado? Eu tenho certeza que sim. Aqui um exemplo, né? Essa imagem, então, ela foi extraída diretamente do 3D Studio Max. E agora, com alguns efeitos, no caso, a intenção era demonstrar, então, um dormitório infantil de crianças.
Aí a inserção de figuras humanas e também trabalhadas de forma preto e branco para também criar um ar de dramaticidade. Veja bem, eu quero mostrar que tem crianças ali habitando esse espaço, mas eu quero mostrar basicamente o mobiliário. Então você não precisa brigar com cores, né? Trabalhando com figuras humanas preto e branco, por exemplo, ou silhuetas brancas ou pretas, também faz muita função e ajuda bastante. Aqui como também, por exemplo, efeitos de lente de lâmpada, como esses brilhos, ou ainda a inserção de figuras humanas, ou ainda também correção de cores. Aquelas cores mais complicadas de nós trabalharmos, né, que são um pouco mais saturadas ou têm um tom diferenciado, dificilmente nós vamos conseguir 100% extrair do render. Você precisa entender que isso somente é corrigido na pós-produção. E aí você precisa saber alguns comandos básicos de pós-produção, que não é nada assim um absurdo de entender, e eles vão fazer muito a diferença para as suas imagens. E aqui também, né, como correção de padrões de vegetação, às vezes o bloco ele vem com algumas falhas, é lá na pós-produção que a gente ajusta isso. Né, correção de níveis de cores também, às vezes, por exemplo, esse aqui que tem um tom rosé, ele às vezes não vai sair 100%, é lá na pós-produção que você deve ajustar isso aí. E os efeitos de lente de lâmpada também você vai conseguir somente na pós-produção. E por fim, não menos importante, também é importante que você entenda que você tem que criar o seu estilo do próprio render. A partir daí você vai então criar um estilo próprio e vai então melhorar cada vez mais esse estilo próprio. E o mais legal disso é que as pessoas vão saber distinguir e vão saber que aquele estilo seu, ele é seu apenas, né? Que você tem uma maneira de renderizar que basicamente a pessoa olha para a imagem e sabe que ela é feita por você. A ferramenta, seja ela Promove, 3D Max, Lumion, Photoshop, Inkscape, Maya, enfim, tantos outros softwares, né, ajuda, mas é o dedo do projetista, do profissional, que torna a imagem especial. Ah, mas eu não tenho 3D Studio Max, então eu não vou conseguir fazer nunca um render profissional. Não é verdade. Você consegue fazer no Promove, no SketchUp também, tranquilamente. E também melhorar suas técnicas a cada imagem nova gerada. Evita pensar que você saiba tudo, que sabe tudo e que a tua imagem sempre vai ficar legal. Para e pensa, será que eu não consigo melhorar algo? E esse pensamento ele tem que ser diário. Se você entende que você não sabe de renderização e busca cada vez mais melhorar, é aí que você entra num grupo seleto de profissionais que estão com níveis de renderização muito acima da média. E torne seu render, então, um parceiro na hora de ajudar a fechar o negócio. Se ele praticamente se vender sozinho, melhor. Então torne essa ferramenta importante. Não apresente nunca um projeto diretamente no software 3D. Isso é um tiro no pé. Isso faz com que o teu cliente, então, não veja valor nenhum no teu projeto. Por quê? Porque ele vê que é fácil manusear. Você precisa criar excelentes renders. Somente bons renders já não fazem a função. É importante que o teu render conte uma história e que seja único para aquele momento que aquela pessoa, então, está destinando a sentar na sua frente e ver a sua proposta de projeto. Basicamente, então, o que nós tínhamos para falar a respeito de render na apresentação de projeto era isso, esses 10 passos, né, que fazem com que a gente tenha, então, um olhar diferenciado, né, passando lá por câmeras, entender da parte de iluminação também, entender de humanização, de quanto o nosso render pode e deve ser mais humano. Para isso a gente precisa entender que alguns pontos imperfeitos ele é interessante. A partir de agora, as câmeras que nós criarmos, elas não devem ser câmeras simplesmente para mostrar o móvel, ela precisa mostrar como um todo, né, o sentido de enquadramento, as linhas de simetria, enfim, tudo isso vai ajudar a tornar o teu render uma ferramenta muito mais poderosa e que você entenda que assim, o projeto é importante, mas lá na hora de renderizar é ali que tu vai dizer para o teu cliente, né, qual é o nível de projeto, qual é o nível de profissional que você e a sua empresa, né, demandam. É para isso que nós devemos tratar essa etapa como uma das etapas tão importante quanto a parte da modelagem, a parte da concepção do projeto, porque é ali que é a tua única chance que tu tem para mostrar para o teu cliente quais são as tuas ideias e da forma como elas foram concebidas para estar então solucionando o projeto do teu cliente. Fica aqui o convite então para sempre se inspirar cada vez mais em renders legais, em renders fotorrealistas, buscar também imagens de fotografias de fotógrafos, né? Também buscar saber por que ele fez uma tomada diferente, em fotógrafos de arquitetura também, que buscam também contar uma história através das imagens, e a partir daí a gente vai entender
que dá mais trabalho sim, mas o resultado final ele é muito melhor, ele é muito mais gratificante, porque a gente tende a converter muito mais os projetos de imobiliário em vendas, que é de fato para tudo isso que a gente está trabalhando aqui. Primeiro, para vender para o cliente, mas principalmente para que ele então compre uma solução de fato, né? Uma solução bela, funcional e que vá então realizar o sonho dele. Eu gostaria, a partir de agora, então, de agradecer a todos que assistiram a live e que então puderam aprender pelo menos uma ou outra coisa nova, né? E que já podem vir a estar aplicando no seu dia a dia de projeto. E fica o convite aqui, principalmente também, para acessar ali as minhas redes sociais. Essa é a primeira de uma série de lives que eu vou falar a respeito de tudo o que um projetista vendedor de imóveis planejados precisa saber para ter mais sucesso na sua profissão. E é importante saber que tudo isso ele vai ser feito de forma gratuita para você, através de lives semanais, e que você pode também consumir ali no meu canal no YouTube. Tem vários vídeos falando a respeito também de assuntos relacionados ao mobiliário planejado, dos 4 pilares que eu trabalho todo o meu conteúdo, em projetos, vendas, detalhamento e execução. Então todo o conteúdo está embasado nesses 4 temas, os quais você, a partir de agora, caso ainda não tinha conhecido o meu canal, fica à vontade para fazer uso dessas técnicas, que eu tenho certeza que há mais de 20 anos já vem ajudando profissionais, colegas, e que a partir de agora também podem e vão fazer muita diferença no seu dia a dia de trabalho com projetos de imóveis planejados. Meu muito obrigado e até a próxima live na semana que vem, terça-feira, às 8h08 da noite. Até lá!